discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, quer que perecemos? E disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Hein? Podem se sentar. Glória a Deus! Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o contexto dessa história, né, da tempestade. Até chegar nessa parte em que houve uma tempestade, já tinha acontecido muita coisa, né? Jesus estava na terra, na forma humana, e, como de costume, ele reunia, né, a multidão para lhes passar histórias. E naquele dia, Jesus, ele havia feito milagres, ele havia atendido a multidão, e a gente ouve muito falar que Jesus estava dormindo no bar. Jesus estava dormindo no bar, como se fosse algo errado. Mas Jesus, ele estava aqui na terra, na forma humana. Se eu e você ficamos cansados, por que Jesus não poderia ficar? Se é cansativo para a gente, às vezes, ficar 1 hora, 2 horas, né, num seminário, ouvindo alguém ministrar alguma coisa, imagina para quem está ministrando, né? E a história, nos detalhes dessa história, em Mateus 8,3, vai dizer que ele curou um leproso. E quando ele curou esse leproso, ele disse para o leproso: vai e cumpre o decreto, mas não conte às pessoas o que aconteceu aqui. Ele deveria apenas cumprir o decreto para que a glória de Deus fosse manifestada, né, a partir dali. E esse decreto era um decreto de Moisés, que após ser curado, o leproso deveria prestar uma oferta, né, na vida do sacerdote. E essa oferta, ela seria contida de 2 aves, 2 cordeiros, 1 cordeira, um flete de farinha e azeite. Se fosse para converter isso em valores, né, trazendo isso para os nossos dias, seria muito dinheiro, né? E se às vezes nós não temos voz para agradecer a Deus, para falar aqui no nosso íntimo: Jesus, obrigado pelo que o Senhor fez. Imagina cada vez que Ele fizer um milagre por nós, cada vez que Ele nos fizer um grande feito, nós temos que prestar uma oferta dessa magnitude para Ele. Será que nós faríamos? O azeite, gente, no preço que está hoje. Se o pastor orar aqui por mim hoje e acontecer, será que amanhã eu vou lá na casa dele levar uma garrafinha de azeite de R$60? Possivelmente não, né? E nesse mesmo caminho, durante essa mesma caminhada, ele ainda fez outros milagres. Ele curou os servos de um centurião. O centurião era o líder, né, do exército. Ele cuidava de cerca de 100 homens, e um dos seus 100 homens ficou doente, apenas um dos seus 100 homens. E o centurião, ele foi até Jesus e ele disse para Jesus: Jesus, eu creio que o Senhor pode curar, eu preciso que o Senhor o cure, mas eu não sou digno que o Senhor adentre a minha casa. Mas eu creio que se o Senhor falar, quando eu chegar lá, ele vai ser curado. E assim foi. Quando o centurião chegou em casa, o servo dele foi curado através da fé dele, o que ele tinha proferido para Jesus. Jesus também curou a sogra de Pedro. Ele chegou na casa de Pedro, ela estava adoentada na cama, a Bíblia fala que ela ardia em febre. E naquela época não tinha os medicamentos como a gente tem hoje, né? Tá com febre, toma ibuprofeno, toma uma coisinha para baixo. Febre, para eles, no contexto bíblico, já era cenário de morte. Né? Jesus, ele chegou até a sogra de Pedro, ele não disse nada. Ele apenas tocou na mão dela e ela foi curada. E nesse mesmo contexto ainda vai dizer que ele realizou vários outros milagres. E aí a Bíblia ela diz exatamente assim: e ao findar da tarde. Para os judeus, ao findar da tarde, eles já não podem mais fazer nada, né? Eles já devem se resguardar.
Mas ao final da tarde ele ainda curou uma multidão de endemoniados e muitos doentes. Quando nós estamos na igreja ou em qualquer lugar, que chega uma pessoa mais carregada perto da gente, que a gente precisa demandar algo mais, a gente já fica cansado. Imagina Jesus ali, ele já tinha operado, vários milagres já tinham sido operados através da vida dele durante aquele dia inteiro, e no final do dia, ele ainda teve que ajudar ali aquela multidão. E ao fim da tarde, Jesus disse para eles que eles iriam atravessar o mar, porque eles ainda tinham muito o que fazer do outro lado. Mas a história é muito linda, todo mundo conhece, mas não era o que eu queria, mas por algum motivo o Senhor ele ministrou muito no meu coração a respeito do sono. Sobre o sono. Jesus, antes dele deitar para dormir, ele viu. Eu acredito que ele viu. A Bíblia não fala, mas eu acredito que ele viu que estava se formando uma tempestade, porque pela magnitude que a história fala da tempestade, então era algo muito grande, era algo que já estava se formando. Não tem dia que a gente olha para o céu e fala assim, nossa, olha, hoje vai chover, hoje o tempo está feio. Jesus dormiu. Jesus encostou lá no quarto e dormiu. Mas alguém já reparou nessa história que Jesus tinha um travesseiro? Por que Jesus tinha um travesseiro? Se ele estava trabalhando, ele estava servindo, ele estava em forma de homem e servindo. Mas ele tinha um travesseiro. E alguém já parou para se perguntar o porquê será que Jesus dormiu? Ele tinha terminado de trabalhar, ele ia atravessar o mar para trabalhar do outro lado. E por que será que ele dormiu? Jesus, eu separei alguns pontos, do porquê ele dormiu. Primeiramente, eu acredito que ele dormiu porque ele estava em sua forma humana. Ele estava cansado e ele precisava descansar. Era necessário que ele vivesse aqueles momentos de descanso. A Bíblia não diz exatamente se ele dormiu a noite inteira, se foram algumas horas, mas ele parou e descansou. Se Jesus precisa parar para descansar, quem somos eu e você? Porque a gente fica, não, me dá, pelo menos eu sou uma pessoa assim. O que você fala para mim, Magda, vamos fazer? Vamos? Vamos! De alguma forma eu tenho que agarrar tudo. Por que é tão difícil reconhecer, que às vezes a gente precisa parar para descansar? O segundo ponto que eu enxerguei aqui ele sabia quem estava incomodando de tudo. Então, mesmo que ele viu a tempestade se formando, ele conseguiu sentir paz no coração dele para que ele pudesse deitar e adormecer, e descansar. E o terceiro ponto, que foi o que me chamou assim, por que Jesus tinha um travesseiro, gente? Por que Jesus estava andando com um travesseiro? Eu sou o tipo de pessoa que se eu for dormir fora da minha casa, eu vou levar meu travesseiro, porque eu preciso dormir no meu travesseiro, do meu jeito. Mas Jesus, ele era um seminarista, trazendo para os nossos dias. Ele era um nômade, ele não tinha um lugar fixo que ele pregava 15, 20 dias, voltava para casa e ia descansar. Não, Jesus vivia viajando e pregando. Imagina, no meio da confusão, a multidão apertando ele, era gente chamando ele o tempo todo. E ele estava lá com o seu travesseiro, E no momento que ele entrou no barco, ele sabia que ele não estava indo passear. Eu acredito que ele tinha certeza do que viria ali pela frente, mas ele se prendeu, ele se deu ao direito de estar com o travesseiro dele hoje. Mas, e nós? Como que está o nosso travesseiro? Já parou para pensar? O que tem composto o seu travesseiro hoje? Como que você se sente quando você olha para o seu travesseiro, quando você deita no seu travesseiro? O que tem regado o seu travesseiro? Quando você encosta a sua cabeça no seu travesseiro, ele é o seu lugar de paz? O que tem dominado o seu travesseiro hoje? São só lágrimas? Seu travesseiro ele está apenas regado por lágrimas? Seu travesseiro é apenas um lugar de murmuração? Seu travesseiro é só uma poça de baba, uma poça de suor? O que você se permite sentir quando você encosta no seu travesseiro?
Porque a sua casa, ela tem que ser o seu lugar de paz. E o seu travesseiro mais ainda. Mais ainda. Há muito tempo eu aprendi com a pastora que tanto o meu ventre quanto a minha casa é lugar de paz e é para frutificar o céu. E não dá para ser de outra forma. Né? E na Bíblia nós vemos algumas histórias que fazem referência ao sono e fazem referência ao travesseiro. A primeira está escrita no livro de Gênesis. Jacó, a gente fala muito que Jacó segurou o anjo, né? Ele segurou lá o anjo mesmo e insistiu para que o anjo desse a vitória para ele. Mas já pararam para pensar que Jacó pegou uma pedra para usar de travesseiro? Com certeza não foi o travesseiro mais prazeroso, mais gostoso que ele já teve na vida dele. Mas ele deitou no travesseiro e adormeceu. Ele descansou. A Bíblia diz que ele dormiu ao ponto de sonhar e teve sonhos bons. Uma outra história que é citada, né, não diretamente na Bíblia, mas os historiadores falam que Daniel, quando ele foi jogado lá injustamente na cova dos leões, ele orou, ele pediu a Deus, ele falou: Senhor, que o Senhor feche a boca desses leões. Os leões estavam famintos, os leões estavam há dias sem se alimentar. E Deus fechou a boca dos leões. E os historiadores dizem que Daniel, ele usou um leão como travesseiro. Alguém aqui acha que descansar é pecado? Já achou que descansar é pecado? Descansar não é pecado. Se a gente parar para prestar atenção no contexto dessa história, Jesus, ele parou. Ele precisava daquela pausa, ele precisava descansar. Eu não estou falando para ninguém que vamos desistir. A partir de hoje nós vamos abrir mão de tudo e nós vamos apenas descansar. Não é nada disso não, gente, mas a gente precisa respeitar os limites do nosso corpo e escutar a voz de Deus, porque vai ter um momento que Deus vai falar para você, ó, dá uma segurada. Aguenta aí um pouquinho o coração, vamos uma coisa de cada vez, porque não dá para abraçar o mundo, né? E a Bíblia fala, ainda nesse mesmo contexto, que um pouco antes disso tudo acontecer, Jesus, ele subiu em cima de um barco para ministrar a multidão, porque a multidão era muito grande. E quando ele foi atravessar o mar, ele convidou as pessoas que deveriam ir com ele. E as pessoas que deveriam ir com ele entraram no barco. Né? Eles entraram a convite do Senhor. Então, independente do que o vento ia causar, independente do tamanho da tempestade, eles estavam lá porque eles foram convidados. Eles estavam no lugar certo, na hora certa. E aquela tempestade não foi o suficiente para derrubá-los, para matá-los. Glória a Deus. Né? E retomando aqui nos motivos porque Jesus deitou e dormiu, a Bíblia ela fala que nenhuma adversidade, nenhum problema que nós estivermos vivendo pode ser maior do que o poder de Deus sobre as nossas vidas. Glória a Deus. Então, independente do problema que nós estamos passando, independente da dor que nós estamos sentindo hoje, nada nunca vai ser maior do que o poder de Jesus sobre as nossas vidas, porque o que ele decreta, ele não muda, gente. A promessa que ele faz, ele não volta atrás. Às vezes nós escolhemos mudar algumas coisas no caminho e tardamos algumas promessas, mas se foi Deus que prometeu, isso não vai ser alterado, né? Isso não vai ser mudado. Glória a Deus. O quinto motivo, havia um objetivo. Eles não entraram no barco sem propósito. Eles não entraram no barco só para dormir, só para descansar, ou sei lá, minha bateria social acabou por hoje, vou entrar no barco, vou lá pro meio do mar e ninguém vai me encher o saco. E não era por isso, né? Eles tinham um propósito, eles tinham um porquê. O sexto motivo, que aquela da qual a tempestade não matou todos ali naquele momento, tinham outros barcos no mar no momento da tempestade. Às vezes a gente senta no lugar de vítima e gosta de ficar bem. Ai, porque tá tão difícil. Ai, porque eu sofro tanto.
Ai, porque ninguém gosta de mim. Ai, porque eu tento e as coisas nunca acontecem. Ai, porque fulano prospera, não sei o que, mas para mim nunca dá certo. Mas tinham outros barcos lá no meio da tempestade. Quando você for parar para se lamentar, quando você for chorar pela sua situação, olha para o lado. Olha para o lado, eu tenho certeza que você vai achar alguém com um problema um pouco maior do que o seu. Mas o motivo, né, quando eu cito esses outros barquinhos, é que Jesus ele não tinha nenhum motivo naquele momento para matar todas aquelas pessoas. A tempestade talvez fosse só para mim, mas todas aquelas outras pessoas que estavam após mim, que estavam ao meu lado, se molharam na minha tempestade. E quando os discípulos acordaram Jesus, ele ficou em silêncio. Jesus apenas parou e observou o desespero dos discípulos. E eu imagino os discípulos afoitos, sabe? Imagina se eu estivesse lá e eu falei, meu Deus, por que o Senhor me convidou para vir aqui? Eu podia estar lá na areia ninguém vai morrer afogado, ninguém vai ficar mal. Mas eu estou aqui, o Senhor me chamou para vir até aqui. E por que o Senhor vai permitir que eu morra? Por que o Senhor vai permitir que eu pereça? Isso falando de mim, né, das minhas palavras, mas quando nós lemos aqui no contexto, está escrito exatamente assim: Mestre, não te dói que pereçamos? Em outras palavras, se fosse uma oração, eles poderiam estar dizendo assim: Mestre, o senhor não está vendo que eu já sofri demais? Mestre, o senhor não está vendo que são anos, entra ano, sai ano, a minha vida está do mesmo jeito? Mestre, o senhor não está vendo que eu não aguento mais A, B, C, D, E falando da minha vida? Mestre, eu sei dos milagres que eu tenho vivido, mas aos olhos dos outros ainda não são visíveis. Senhor, até quando eu vou ficar sofrendo? Até quando eu vou ficar perecendo? Gente, reclamar é muito fácil. Seja reclamar para um amigo ou seja reclamar para Deus. Reclamar é muito fácil. Por que a gente não tem a mesma facilidade para agradecer, para reconhecer o que Ele está fazendo? Aleluia. Quando nós estamos vivendo um processo que vai nos resultar em cura, né, em crescimento, esse processo vai doer. Não vai ser fácil. É como o corpo humano, né? A criança, quando ela começa a crescer, em algumas fases da vida, você vai sentir dores que não vai ter explicação. E é só o seu corpo crescendo. E é assim na nossa vida, né? De um modo geral, do nosso cotidiano. O crescimento, ele dói. O desenvolvimento, ele dói. O crescimento espiritual machuca, porque você vai ter que fazer renúncias. Você vai ter que abrir mão de coisas que você não se via vivendo sem. Mas você vai precisar renunciar, porque senão esse crescimento ele não vai chegar até você. E existem diferentes tipos de tempestades e também de sofrimentos. Existem sofrimentos que a gente vive que são em decorrência dos nossos pecados. Aquilo que a gente está sempre ouvindo, está sempre falando. Tudo que a gente planta, uma hora nós vamos colher. Então, alguns sofrimentos, nós estamos colhendo, né, o que nós plantamos. Existem tempestades que eu mesmo causo na minha vida. Existem tempestades que eu causo porque eu fico em silêncio para Deus. Eu tenho preguiça de orar, eu tenho preguiça de ler a Bíblia. E eu acredito que seja só comigo aqui, né? Só na minha vida que acontecem algumas coisas por conta do meu silêncio para Deus, né? Porque todo mundo é perfeito. E existem tempestades ainda piores que são causadas pelo peso das nossas palavras. Eu acredito que essas sejam as piores. Porque às vezes tem situações, né, tem lugares, tem tempestades que era só para nós passarmos, mas em decorrência das nossas palavras, em decorrência da atitude que nós tivemos enquanto aquela tempestade estava acontecendo,
nós permanecemos lá. Às vezes nós ancoramos a nossa vida em tempestades que deveriam ser passageiras, por conta das nossas palavras, por conta de a gente escolher errar no que vai falar, errar em como se posicionar, né, ali no meio. E Jesus, ele está fazendo um convite para nós hoje. Ele nos convida a permitir que ele entre no barco da nossa vida, sabe? A permitir que ele realmente esteja ali na polpa do nosso barco, porque se ele estiver do nosso lado, é como a mulher sulamita, independente do que estiver passando, tudo está bem, tudo vai ficar bem. Eu não sei o dia de amanhã, mas eu acredito que tudo vai ficar bem, né? Que tudo vai dar certo. Então, provavelmente, a gente precisa se despedir de muita coisa. A gente precisa se desfazer de muita coisa que está assim na nossa multidão. Provavelmente a gente precise abrir mão de algumas verdades, de algumas amizades, se afastar de algumas companhias, porque quando Jesus ele estava na beira do mar para ministrar para a multidão, ele precisava que o barco estivesse ancorado, que o barco não se movesse para que a multidão pudesse vê-lo. Ele precisava estar próximo à areia. Mas quando Jesus estava no meio do mar, na tempestade, esse barco não podia estar ancorado. E se por acaso alguém lá dentro do barco tivesse decidido não renunciar àquela coisinha que precisava ser renunciada e jogasse a âncora lá no meio do mar, no meio da tempestade, o barco ancorado, será que alguém iria sobreviver? Será que essa história se faria conhecida hoje? Nós saberíamos, né? O que se passou, nós teríamos aprendido o que de fato precisávamos aprender? Então, vamos começar a buscar a libertação. É muito difícil, gente, não é fácil para ninguém, não. É muito difícil, mas vamos começar a enxergar em nós o que é que nós precisamos nos despedir. Sabe? Do que é que nós precisamos nos ausentar. Do que é que nós precisamos fugir para que a presença de Deus ela nos acompanhe. Porque no barco com Jesus, ele nos convida para estar. E eu acredito que se Jesus me convidou para estar em algum lugar, vai dar certo. Quando eu chegar lá, vai ter uma tempestadezinha ou outra, vai ter alguma coisa, mas vai dar bom, como dizem, né? Vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. Mas e se eu escolher, não vou no meu barco hoje, porque eu acho que lá vai ser legal. Então eu vou no mar, vou no outro mar, lá no barco do meu colega, que talvez lá seja mais interessante, né? Aquela história da grama do vizinho é mais verdinho, o barco do meu vizinho está mais bonitinho. Então eu não vou entrar nesse barco não, que ele está sujo, está meio velhinho. Então eu vou deixar o meu barco aqui do lado e vou entrar no barco do meu amiguinho. E se esse barco do seu amigo estiver predestinado a afundar? E se a história que Deus escreveu para ele estiver terminando ali? Às vezes a gente morre por estar no lugar errado, na hora errada, por nossa própria escolha. Às vezes a gente permanece em tempestades que não nos caminham, não nos cabiam, porque nós escolhemos fazer diferente do que Deus nos mandou, né? Deus nos direcionou. E o versículo ele é muito enfático quando ele diz assim que Jesus convidou a quem ele queria que estivesse com ele dentro do barco. Algumas pessoas não aceitaram o convite de Jesus e preferiram ficar na areia. E põe para mim aqui, por favor, Marcos 4, 38. E essas pessoas ficaram lá na areia. Provavelmente elas viram a tempestade acontecendo, né? E aí aqui diz assim, ó. E ele estava na polpa dormindo, sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, se dá que pereçamos?
E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse: por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? A Bíblia ela fala claramente que Jesus ele acalmou essa tempestade falando. Não foi gritando. Então quem não estava no barco não entendeu. Quem não estiver vivendo o processo da sua tempestade com você não vai entender quando estiver tudo bem. E tá tudo certo. Se a pessoa escolheu não viver os seus problemas com você, não enfrentar suas dificuldades com você, não tem por que ela vivenciar o momento da sua vitória. Eu acredito que isso não seja egoísmo. Mas a Bíblia ela diz claramente que Jesus ele se levantou, ele se posicionou e ele falou: mar, aquieta-se. Então que vocês possam ficar, né, com essa palavra no coração de vocês, que quando nós estamos no barco em que Jesus nos ordenou a estar, em que Jesus nos direcionou a estar, não importa o tamanho da tempestade. A Bíblia ela fala que as ondas elas cobriam o barco. Então era autossuficiente para destruir tudo, para acalmar, para acabar com tudo. Mas Jesus ele não permitiu que tudo acabasse naquele momento por dois motivos. Primeiro, que existia um propósito, tinha um porquê. Se chegar do outro lado, ainda havia algo a ser feito, né, acontecer do outro lado. E o segundo motivo é que existiam outras embarcações ali ao lado. Então vamos tomar cuidado, porque da mesma forma que nós podemos ser prejudicados e prejudicar outras pessoas por estarmos no lugar errado na hora errada, nós também podemos ser prejudicados e prejudicar outras pessoas se nós não deixarmos a nossa bagagem que deve ser desfeita para trás. Às vezes a gente está arrastando pessoas com a gente que não querem ir, que não querem estar. E não vai valer a pena, porque o que Deus tem prometido para você, o que Deus estabeleceu sobre você, não vai acontecer sobre a vida do outro. As promessas de Deus, elas são individuais. É claro que existem as promessas que Deus faz para o corpo da igreja. Aleluia! Mas tudo depende de escolhas, tudo serão resultados de escolhas. Então que os irmãos meditem nessa palavra, os irmãos fiquem com essa palavra, que independente do tamanho da tempestade, o que Deus decretou para a nossa vida, o que Deus determinou para a nossa vida, não será alterado. Os decretos que vêm de Deus, eles não sofrem alteração. Amém? Glória a Deus!